a fazer o Acontece Regional. Vamos verificar como está o trânsito neste instante em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelas ruas e avenidas. Bom dia, Marcão. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Nesse momento você vê as imagens da Sincamp, os arredores do Palácio da Justiça. Por enquanto o motorista não enfrenta pontos de parada ou lentidão. Pela Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, o motorista vai encontrar um trânsito bom tanto no sentido Valinhos quanto no sentido centro. E na Frederico Ozanam não apresenta problemas ao motorista tanto no sentido Swift quanto no sentido Parque Prado. Já quem segue em direção ao Parque Prado pela Jorge Tibiriçá, aí sim vai encontrar uma formação de fila na chegada ao Balão da Sanasa. Pela Serafim Piazzon, no sentido norte-sul, um trânsito mais intenso, e na direção contrária, a formação de fila na chegada ao Balão da Sanasa. Comendador Enzo Ferrari também tem um trânsito mais intenso no sentido norte-sul, e na direção contrária, o trânsito flui bem. E na Avenida Princesa do Oeste, lentidão do Guarani ao Laurão, e no sentido norte-sul. E para quem segue na direção contrária, o trânsito flui bem. A Avenida Doutor Moraes Salles, no trecho entre o Laurão e a rodovia Heitor Penteadas, tem lentidão no sentido Souzas a partir da Avenida Guarani, isso por causa de interdição da faixa da direita. Das 3 faixas, então, a faixa da direita está interditada por causa de um acidente que teve no local, derrubando a rede elétrica, mas o carro já foi removido. A gente não tem, por enquanto, mais informações a respeito desse acidente. E depois desse... Aí, quando a faixa é liberada, o trânsito flui bem, apesar de continuar carregado. Sena. Ok, obrigado, Marcão. Vamos conferir agora a situação das rodovias que servem a nossa região. Temos informações aí, imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse é o quilômetro 58 da Anhanguera, situação relativamente tranquila para o condutor que trafega neste trecho. Esta é a alça de acesso a Jundiaí. O motorista também não encontra dificuldade para trafegar por este trecho. 109 da Anhanguera, entre Campinas e Sumaré, visibilidade boa, fluxo de veículos também dentro dos padrões para este horário. Você vê aí que a chegada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes é um pouco mais complicada. Já começa um pouco de lentidão ali por conta de excesso de veículos nas marginais, lá em São Paulo. Aí é o quilômetro 19 da rodovia dos Bandeirantes, pouco antes, situação relativamente tranquila para o condutor. Portanto, quadro de normalidade na manhã desta sexta-feira na malha viária regional. Daqui a pouquinho a gente traz outra panorâmica das estradas. Vamos agora conferir as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas. Insegurança tira ciclista do centro. Correio Popular. Alckmin reduz previsão de sobrevida para Cantareira. Folha de São Paulo. Marina assina ao mercado com lei para Banco Central Autônomo. E o Estado de São Paulo, campanha de Marina tem primeira crise com saída de dirigentes. A repórter Andréia Marques tem informações sobre um ataque a caixa eletrônico na cidade de Cordeirópolis. Bom dia, Andréia. Bom dia, Sena. O crime aconteceu durante a madrugada. Os 2 homens foram presos por tentativa de roubo. Eles foram flagrados tentando abrir um caixa eletrônico de uma agência bancária que fica na região central da cidade. Eles usaram maçarico e pé de cabra. A polícia também procura outros 2 comparsas que faziam a vigia do local durante a ação criminosa. O caso está sendo registrado na delegacia de Limeira. É com você, Sena. Ok, André, obrigado. Moradores de Santo Antônio de Posse acordaram assustados nesta quinta-feira. Bandidos atacaram uma agência bancária no centro da cidade. Na fuga, eles atiraram com armas de grosso calibre e abandonaram 3 veículos. A notícia sobre a tentativa de assalto alterou a rotina da pequena cidade e foi assunto obrigatório da população nas ruas e praças. Como os vidros foram quebrados durante a ação, a agência bancária ficou fechada nesta quinta-feira. A área foi isolada e os funcionários cuidaram da limpeza. Alguns moradores desavisados que procuraram o banco pela manhã ficaram assustados com a violência. Com certeza a gente fica preocupado, né? Sabe que é uma cidade mais pequena, que a violência é menos, mas há preocupação. Assusta, porque aqui é numa cidade tão pacata, né? Que a gente podia ficar, como se diz, ter a porta aberta. Hoje em dia...
não dá mais. A polícia suspeita que 2 ocorrências registradas durante a noite tenham ligação com a tentativa de furto ao banco. A primeira aconteceu por volta da meia-noite no centro da cidade. Durante uma ronda, a polícia militar encontrou pessoas suspeitas em 3 carros, que ao avistarem a viatura, tentaram fugir. Observamos que os 3 veículos tomavam o mesmo sentido, sendo dobrando à direita ou à esquerda, foram entrando no bairro, costurando as ruas do bairro. Nessa abordagem, havia um indivíduo aí da cidade de Sumaré, que não soube precisar o que ele estaria fazendo aqui na cidade. O homem preso é Robson Luiz Gonçalves, morador de Sumaré. Ele estava sem habilitação e já tem passagem por roubo. No carro que ele estava, a polícia encontrou porções de maconha e munição de revólver calibre 38. Enquanto os homens da Polícia Militar faziam o registro da ocorrência na delegacia, foram ouvidos disparos na região central da cidade. De acordo com os PMs, foram pelo menos 20 tiros. A partir daí, se descobriu a tentativa de furto a uma agência bancária e começou a perseguição aos bandidos. Para surpresa nossa, localizamos os veículos utilizados nesses disparos. Encontrava-se a captiva, de cor preta, a picape Estrada de cor verde e mais um terceiro veículo, um Honda Civic. Todos produtos de roubo. Os homens que estavam em 3 carros conseguiram fugir. Os veículos foram abandonados em cima do canteiro às margens da rodovia. Todos tinham queixa de roubo nas cidades de Itatiba, Montemor e Paulínia. Para a surpresa dos PMs, 2 dos veículos foram vistos na primeira ocorrência. Dentro de um deles, havia munição calibre 12. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. E o Ministério Público Estadual denunciou por tortura o lutador de jiu-jitsu suspeito de matar o próprio filho de 2 anos por espancamento. Para a promotoria, a mãe também errou por omissão. O Ministério Público chegou à conclusão de que o pequeno Iago, de janeiro a julho desse ano, passou por sofrimento intenso, físico e mental. Por isso, apresentou denúncia à Justiça contra Tiago Amar de Moraes, por crime de tortura qualificada pela morte, com pena aumentada por ser criança e pelas agressões serem contínuas. A promotoria entende que houve tortura até a morte e não tortura para matar. Por enquanto, baseado no inquérito, o Ministério Público entende que o quadro de homicídio não está evidente. Por isso, o caso não deve ir a júri popular. Por ser equiparado a um crime hediondo, as penas devem ser semelhantes. A pena que está sendo pleiteada na denúncia, com as causas de aumento, etc., vai variar em torno de 12 a 13 anos até 20 a 23 anos. O MP também entrou com pedido de prisão preventiva para a mãe da criança, Cristiana Costa. Ela também foi indiciada por tortura e omissão. Porque não foi ela quem torturou. O que está sendo imputado a ela não é o fato dela ter torturado, é o fato dela, presenciando as constantes torturas e tendo o dever de evitar, não evitou. A pena dela ficará no máximo em torno de 5, 6, 7 anos. Iago morreu no dia 18 de julho depois de ser espancado pelo pai, que é lutador de jiu-jitsu. O menino deu entrada no pronto atendimento de Vinhedo com convulsões, lesão cerebral e nos braços, afundamento de crânio e fratura nos rins e fígado. O pai, depois de fugir para o Paraguai, foi preso pela polícia. E a mãe do menino Iago foi presa ontem à noite e já está na cadeia. A repórter Fernanda Marion acompanhou o caso e tem os detalhes. Cristiana Costa foi presa pela polícia de Vinhedo no início da noite de ontem. A mulher foi denunciada pelo Ministério Público porque, como mãe, deveria ter evitado que o filho fosse espancado. Mas ela se omitiu e viu o ex-companheiro, Tiago Amar de Moraes, de 25 anos, agredir o pequeno Iago, de apenas 2 anos, sistematicamente. A jovem prestou mais um depoimento na delegacia. Depois foi encaminhada para a cadeia feminina de Paulínia. Cristiana foi presa preventivamente, mas pode recorrer da decisão e responder ao processo em liberdade. Tiago também teve a prisão preventiva decretada. Ele foi denunciado por torturar o filho até a morte. O lutador de jiu-jitsu está preso na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas e deve ser transferido para um centro de detenção provisória. De Vinhedo, Fernanda Marion.
E homens do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, descobriram nesta quinta-feira um desmanche no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas. 4 pessoas foram presas. Os policiais chegaram até este barracão depois de uma denúncia anônima. Um rastreador indicou o local que um veículo roubado estava. Os homens do BAEP encontraram o portão aberto e entraram. Assim que os bandidos perceberam a presença da polícia, tentaram fugir por este buraco. E eles correram para o terreno ao lado, para o terreno ao fundo, para a rua de cima. Aí foi feito o cerco e sendo localizados todos em vários locais. 2 numa casa, numa empresa, na rua, faltando ser localizados. Foram presos José Mauro Martino Júnior, de 32 anos, Jones Humberto Dias, de 29, Rodrigo Carlos da Silva, de 33 e Edmar Cleiton Pinheiro, de 22 anos. No interior do barracão foi encontrado este carro que estava sendo desmanchado. O veículo foi furtado nesta quarta-feira na cidade de Mojimirim. De acordo com a polícia, a maioria dos carros cortados foi roubada em cidades da região para diminuir as chances de serem localizados. Os criminosos dividiam as peças cortadas em partes, algumas delas de veículos do ano. Este caminhão já estava pronto para ser carregado e provavelmente faria a entrega do material em locais que vendem peças em Campinas. Pela quantidade de peça, pela quantidade de pessoas trabalhando aqui, o fluxo era grande da região de veículos. Com certeza isso aqui vai cair bem o índice de roubos e furtos na região de Campinas. Daqui a pouco, no Acontece Regional, Prefeitura de Cosmópolis interdita ferro velho destruído por incêndio no início deste mês. Não saia daí, a gente volta já.